Olá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa série. E no episódio passado nós explicamos, né, por que a renda fixa não é fixa, na verdade, né? E qual é a diferença entre renda fixa e renda variável, tá bom? Agora vamos entrar aí, dar continuidade nos produtos, né, nos instrumentos de investimentos e vamos falar aí nos tais títulos públicos, né, que são títulos de renda fixa, tá? Vamos continuar aí nos títulos de renda fixa, depois falaremos também sobre os títulos de renda variável. Vamos lá então, ora Henrique, o que são títulos públicos, tá? Então, investimento de renda fixa e o que são os títulos públicos? Ora, título público é você emprestar dinheiro para o governo. Não é à toa que os títulos públicos são entendidos aqui no Brasil como os ativos menos arriscados que existem, tá? Porque o Brasil hoje é um bom pagador, tá? Então, esse investimento é entendido como praticamente livre de risco. Ora, e como funciona? Ora, quando você empresta o dinheiro para o Brasil, né, para o governo, para a União, quando você empresta o dinheiro, você recebe de volta um título, né, que é um pedaço de papel que está ali escrito, né, todas as condições desse empréstimo, como prazo, data de vencimento, como qual a remuneração, qual será a remuneração, que juros eu vou receber em troca desse empréstimo. Então, tudo isso está escrito nesse título. Então, esse ativo foi apelidado, então, de títulos públicos. Público porque foi para o governo e títulos porque você recebe esse papel aí, pedaço de papel escrito com todas as condições que foram acordadas desse empréstimo. Ora, Henrique, como é que eu faço? Quais são esses títulos? Qual que eu escolho para os meus investimentos? A gente vai entender isso aqui tudo, tá bom? Ora, vamos lá, então. Vamos na prática. Henrique, o que são esses títulos todos? Deixa eu apagar aqui. Pegar aqui uma caneta. Vamos lá. Veja, existem mais títulos públicos do que somente esses três aqui, tá? Mas eu trouxe esses três porque, com certeza, em larga escala, são os mais utilizados pela gente. Você vai ver que abrange em cada um é de um tipo e encaixa em uma estratégia muito interessante no nosso planejamento financeiro. Vamos entender cada um. Bom, primeiro eu preciso separar para vocês o antes e o depois, né? O antes e o depois do Tesouro Direto, tá? Do Tesouro Direto. Já vou explicar o que é o Tesouro Direto, mas já explicando aqui, passando para o próximo slide, o que é o Tesouro Direto? Nada mais, nada menos que uma plataforma que foi inventada para que o pequeno investidor tivesse um acesso mais fácil, mais facilitado para que ele conseguisse investir em título público. Ora, Henrique, como era antes, então, o Tesouro Direto? E aí é bem interessante, porque era assim, ó, você tinha que, claro, primeiro ter conta em uma corretora, e você ia ligar para uma mesa de renda fixa da corretora para fazer esse investimento. Então, na hora que você ligasse, você ia falar, claro, com um profissional de mesa, um cara como eu, né, um Henrique da vida, e você ia, né, fazer seu investimento através dele. O interessante é que geralmente os caras falam rápido, embolado, como eu falo, e não tem muita paciência, né? Então, imagine o pequeno investidor, aquele investidor que está saindo da cadeira de poupança, né? Que a ideia é essa, né? Tem um título público, já a gente vai falar sobre ele, é o Tesouro Selic, que ele é entendido como a próxima poupança, um passo além da poupança, uma forma melhor de investir além da poupança, né? Então, toda essa criação de tesouro direto, essa facilitação de investimento por parte do governo para que a gente consiga investir melhor e mais fácil no Tesouro Direto, é justamente para tirar, né, nos títulos públicos, é justamente para tirar essa dificuldade, né? Primeira dificuldade que eu vou mostrar aqui é as letras, né? Na verdade, a primeira eu já falei, ligar na corretora e falar com um cara que fala rápido, que não tem tempo para nada, que está fazendo um monte de outras operações gigantes, até de valores enormes, e a gente quer investir R$ 30, R$ 40, R$ 50, e aí começa lá dizendo, né? Quais são os títulos que eu tenho para investir? Olha aqui, ó. Primeiro o cara vai falar assim, ó, temos a LFT, NTNB e LTN. Já começa. Primeiro que ele fala rápido, não tem tempo e vai falar uma sopa de letrinhas que a gente não vai conhecer, né? Então, a ideia era facilitar. Então, a ideia facilitar isso aqui é criar o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Uma plataforma de investimento nos títulos públicos. Então, é uma plataforma, é um sistema que te permite, um site na internet que te permite investir melhor e mais fácil, tá? Nos títulos públicos. E outra coisa, que com certeza alguém de marketing foi contratado aqui, foi melhorar essa sopa de letrinhas, né? Porque imagine o cara ter que... LFT, Letra Financeira do Tesouro. Um pequeno investidor não precisa, né, decorar essas siglas, essa sopa de letrinhas, esse economês, e não há necessidade disso. Então, com certeza, no Tesouro Direto, contratou alguém da área de marketing, tenho certeza, né? E aí foram mudar esses nomes
E aí foi perguntado lá para o cara do mercado financeiro, LFT, esse título faz o quê? Ele, não, é um título e tal. Aí o cara do marketing, não, ele faz o quê? Ele, como é? Me dê a razão principal. Não, ele paga a taxa Selic. Aí eu acho que o cara do marketing falou, então fácil, vou chamar ele de Tesouro Selic, tá? Olha a NTNB, a NTNB principal aqui, né? NTNB principal. Olha só para de letrinha. E aí o cara do marketing perguntou: ora, esse título faz o quê? Qual é a razão principal dele? Ele tem alguma coisa importante? Ah, sim, ele previne da inflação, ele paga IPCA mais uma taxa fixa. Né? Aí o cara do marketing não teve dúvida, né? Então vamos chamar esse título de IPCA+, né? Fica mais fácil, né, de entender. O nome do título já indica qual é a rentabilidade que você vai ter, simplifica bem para o pequeno investidor, né? Olha a LTN. LTN, tá? E qual é desse título? Ele paga uma taxa pré-fixada. Pré-fixada? Então o cara do marketing falou: deixa comigo, vamos chamar então de tesouro pré-fixado, tá? E assim foi feito. O Tesouro Direto veio para simplificar. Então, é muito comum quando você tiver no Tesouro Direto você usar essa nomenclatura, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, né? Tesouro pré-fixado. E se você ligar na mesma corretora, é muito possível ainda, e a gente ainda fala, confesso a vocês, que a gente usa essa a gente chama AB, né? Vamos investir no AB, né? No LFT, né? A gente não usa os termos, mas significam a mesma coisa, é o mesmo título, tá bom? Mas quando você vê falando em TNB, geralmente está falando, então, investir via uma corretora, ainda é possível isso, tá? Mas existe também o site, então, do Tesouro Direto, que existiu, que foi criado para justamente facilitar a vida do pequeno investidor. Então, vamos lá, pessoal, vamos entender aí para que serve cada um desses títulos. Ora, então vamos lá, a gente já entendeu esse primeiro aqui, né? Esse é talvez o título público mais importante que a gente tem, né? O Tesouro Selic, ou a antiga, então, né? LFT. O que é que faz esse título? Primeiro, ele paga a taxa Selic. A gente já ouviu aqui, a gente tem um vídeo aqui, né, que explica aí, quando a gente falou lá de macroeconomia nos episódios passados, a gente viu sobre a taxa Selic, né? Então, é a taxa básica de juros da nossa economia. Quem tiver dúvida, dá um pulinho lá atrás e dá uma olhadinha. Então, essa taxa, que é também uma ferramenta de política monetária, né, ela é elevada, ela sobe muito quando a inflação está alta, né, e quando a inflação arrefece, ela pode ser reduzida. Então, esse título é o título que paga o Tesouro Selic. Essa aqui, pessoal, é o que eu posso chamar de a futura poupança ou a nova caderneta de poupança, tá? A ideia é de que o dinheiro da caderneta de poupança migre para esse título. Por quê? Porque ele é tão seguro quanto a poupança e rende mais, né? Nesse momento de gravação, ele rende mais. Quanto é que está a taxa Selic no momento de gravação desse vídeo hoje? Está 13,75% ao ano, tá? Então tá pagando esse dá muito mais de 1% ao mês, ok? Agora, lembrando, diferente da caderneta de poupança, e nós já falamos aqui sobre ela, né? O título público, ele tem imposto de renda, tá? Tem imposto de renda. Mas mesmo assim, você mesmo pagando imposto de renda, a rentabilidade ainda continua maior do que a da caderneta de poupança, nesse momento de gravação, tá bom? Então, acaba que o título público é mais interessante. Então, a ideia é que, com o tempo, com educação financeira, mais conhecimento, mais disseminação desse conhecimento aí, que é o Tesouro Direto, as pessoas migrem com o dinheiro da caderneta de poupança para esse título. E aí, lembrando, quando a gente falou lá de reserva de emergência, lembra nos primeiros episódios, a gente falou sobre a importância de ter a reserva de emergência? Esse Tesouro Selic, ele é ideal para a reserva de emergência. Por quê? Porque ele carrega as duas características principais para a reserva de emergência. Quais são? Vamos relembrar? Primeiro, alta liquidez, né? A capacidade que você tem de transformar esse investimento em dinheiro, tá? Então, esse título público, ele é D1, que a gente chama, usando a nomenclatura do mercado, mas já para vocês entenderem, se vocês se debruçarem aí sobre, né? Achei esse D1 aí, Henrique, vem de onde? O que é esse D1, né? Então, D de dado aqui, eu venho de dia, tá? E se é mais um, é um dia. Então, significa dizer que quando você pede hoje o resgate em um dia útil, você recebe o dinheiro no próximo dia útil, um dia para receber. Se fosse D0, por analogia, o quê? D mais zero é liquidez imediata, né? Por exemplo, a caderneta de poupança é liquidez imediata. Você pede e o dinheiro sai na mesma hora. Pede o resgate, né? E o dinheiro sai na mesma hora. Então, a primeira característica para reserva de emergência, esse título tem, que é alta liquidez. D1 já serve, né? O que não dá para ser D30, D60, D90, né? Aí fica mais difícil. Então, para reserva de emergência,
Alta liquidez. Tá aí, esse título tem. D mais um. Qual é a outra característica, Henrique, da reserva de emergência? Não pode ter volatilidade, tá? Não pode ter volatilidade. Imagina você vai resgatar sua reserva de emergência e em algum momento ela está negativa, né? Então isso também não pode e não vai acontecer com o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic ele não tem essa característica. Prestem bem atenção agora, diferente dos outros títulos. A gente já viu aí nos episódios passados que a renda fixa não é fixa, tá? Que você pode perder dinheiro na renda fixa e pode acontecer em um desses dois títulos aqui, se você resgatar antes do vencimento e algo acontecer na economia, tá? Vale a pena a gente também olhar aqui, eu vou colocar aqui, ó, no card, aqui, né? Eu vou colocar aqui no card um vídeo falando sobre marcação a mercado. Assista, é muito importante, se você não já domina esse conhecimento, é bom dominar, tá? Porque ele vai explicar por que esse título pode ficar negativo. Vale a pena também ver esse vídeo aqui, ó, que eu vou colocar no card, que ele se refere à nova regra de precificação da renda fixa. Então, antigamente, os títulos só eram marcados na curva, né? A partir agora de janeiro 23, esses títulos passarão a ser marcados também a mercado, tá? Então, vale a pena a gente observar esses conceitos, então, nesses vídeos que eu coloquei aqui no card. Então, tá, Henrique, entendi, então, que o Tesouro Selic é utilizado aí para eu guardar um dinheiro de curto prazo, né? Uma reserva de emergência, um dinheiro que eu vou usar aí no médio, no curto, no médio prazo, eu posso guardar nesse Tesouro Selic aí. E ele está rendendo nesse momento de gravação do vídeo bem bom, né? A taxa está bem boa, porque a taxa está bem elevada, 13,75% ao ano. Esse título, pessoal, ele tem a característica pós-fixado. O que é que significa isso? Pós-fixado, que é o contrário do pré-fixado, né? O que significa pós-fixado? Significa dizer que se a taxa Selic variar, a minha rentabilidade também vai variar, para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal, tá? Então, se a Selic subir para 15, aí automaticamente no dia que ela subir, meu rendimento, meu dinheiro que está no Tesouro Selic também passa a render 15. Se abaixar para 2% ao ano, e aí minha rentabilidade do Tesouro Selic passa a ser 2% ao ano, tá bom? Então é pós-fixado, acompanha a taxa Selic. Se subir, ótimo, se cair também diminui a rentabilidade. Entendido aí, Henrique? E o Tesouro IPCA mais a antiga NTNB. Geralmente, pessoal, esse título, ele é utilizado mais para longo prazo, principalmente aí para aposentadoria, tá bom? Então, quem quer ter sua aposentadoria de longo prazo nos produtos de renda fixa e não nos produtos de renda variável, Henrique, dê exemplos de renda variável aí que você está citando. Exemplo, ações. Tem gente que tem parte da sua carteira de aposentadoria em ações. Tem gente que tem parte da sua carteira, né, na sua carteira de aposentadoria em fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então, depende do seu perfil de risco, né? Depende do seu apetite para risco, você vai ter uma coisa, renda fixa ou renda variável. Na renda fixa, com uma das opções aqui, que já surgiu aqui para a gente, no item títulos públicos, é o Tesouro IPCA+, ou antiga NTNB. Então, esse título ele paga uma taxa pré-fixada a mais o IPCA. Não importa o que o IPCA der naquele período, né? A gente vai medir lá, o IPCA deu quanto? Sei lá, 10%. E o seu título é IPCA mais 6, então essas taxas vão somar e essa é a sua rentabilidade total. Então, você vai ter, com certeza, nesse momento, o que a gente chama de rentabilidade real ou taxa real. Vou também deixar esse vídeo aqui no card, onde eu explico, né, o impacto que a inflação causa, né, nos nossos investimentos. É um vídeo bem bacana, que vale a pena vocês assistirem. Ele está aí, estava no episódio, nos episódios passados, é aquele da canetinha aí para quem já assistiu, onde eu explico o que é a inflação e o poder destruidor, né, do poder de compra da moeda que a inflação causa. Então, se a gente tem moeda, se a gente tem dinheiro, e isso para longo período, para longo prazo, é importante a gente estar sempre atento à inflação, tá bom? Então, é esse título aqui que vai nos proteger desse vilão chamado inflação. Ok, Henrique, entendido até aí. E o pré-fixado antigo aí, ó, LTN, tá? Esse título, pessoal, ele é muito utilizado para quando você ou já quer uma rentabilidade fixa ali, imagine que esse título paga aí, sei lá, 14% ao ano. Então, pré-fixado, taxado lá no momento, no início que você contratar, você sabe que faça chuva ou faça sol, você vai ter rentabilidade de 14% ao ano, tá? Então, veja, quando é que você utiliza esse título? E onde é que você faz? Ou quando você entende que aquela rentabilidade é importante para você, que pode acontecer qualquer outra coisa no mercado, não importa, aquilo vai te ajudar. E aí, ou quando você entende que o ciclo, você entende, tá? Que o ciclo da taxa básica de juros já está se esgotando e ela tende a cair.
né? Então, se ela tende a cair, naquele momento onde ela vai começar a cair, você pode travar aquela taxa alta, e se aí a taxa Selic cair novamente, né? Os próximos títulos pré-fixados serão oferecidos, a claro, uma taxa próximo à taxa Selic, tá? Então, você trava no valor maior, travou 14 e a taxa Selic já está lá em 8, já está lá em 6 e os próximos títulos estão ali em 10%, você conseguiu travar 14. Então, essa é uma ideia. Qual é o risco, Henrique? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com esse título? Tem. Sabe qual é? Imagine você travar 14 e aconteceu alguma coisa muito ruim aqui no Brasil, usando aquelas expressões que a gente utilizou muito na política, né? Vai virar Venezuela. Então, se o Brasil virar Venezuela ou Argentina, né, o que está acontecendo nesse país, a inflação está muito alta. Então, imagine você travou 15%, e aí travou 14, né, no nosso exemplo, travou 14 e a inflação foi para 15, foi para 20% ao ano. Então, essa inflação vai destruir aí o seu investimento. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Se for para muito longo prazo, ou você não tiver muita certeza do que você está fazendo, talvez o Tesouro IPCA+, seja mais indicado para você, tá bom? Lembrando, pessoal, que esses títulos, então, eles têm o imposto de renda, desculpe, eles incidem, né, o imposto de renda sobre o ganho, tá? Sobre o ganho. E basicamente, pessoal, então, geralmente quando você está em uma grande corretora, né, e aí quer operar pela mesa, geralmente você vai, né, lá falar com a mesa de renda fixa para comprar os seus títulos públicos. Caso você queira fazer sozinho, como eu falei, aí você tem a opção do Tesouro Direto. Então, vai lá no site do Tesouro Direto, tá? Entra no site e abre uma conta para você. Além dessa conta que você vai abrir no Tesouro Direto, que é um site, que é uma plataforma, que é um sistema, você também tem que ter conta em um banco ou em uma corretora. Por que isso, Henrique? Explico. Porque o Tesouro Direto em si, ele não faz a liquidação física e financeira dos seus ativos, dos seus títulos, tá? O que é isso, Henrique? Liquidação física e financeira. Ora, quando você faz um investimento de, por exemplo, R$ 1.000, né? Esse dinheiro o Tesouro Direto não recebe diretamente, ele tem que vir através de uma conta do seu banco ou da sua corretora. E esse título também fica guardado em algum lugar, ou no seu banco ou na sua corretora, tá? Então é importante você ter conta em um banco ou na corretora, e aí depois você vai e abre sua conta no Tesouro Direto. Então, o passo a passo aqui que eu peguei lá no site do Tesouro Direto, ó. Então, ó, simula o seu investimento, aí eu já expliquei para vocês aqui, né, no slide passado, então expliquei direitinho, você já sabe para que serve cada um. Depois, a questão de cadastro, senha, etc. Depois, ó, de fato, a sua conta no banco tem que estar com o valor que você vai investir, ou na sua conta do banco, tá? Ou na sua conta da corretora. E aí depois você já está apto para começar a investir. Eu peguei alguns exemplos aqui de título, né? Nessa data aí, ó, que eu fiz a gravação do vídeo. E aí peguei um tesouro pré-fixado aqui, ó, 12,89, tá? Bem bacana para quem assistir esse vídeo com o tempo aí, né? Quando esses números mudarem, vai ser bem interessante falar bem assim, olha como estava naquela época, né? Então aqui, ó, Tesouro IPCA mais 6,29. Toda vez que esse título chegou, esse 6, alguma coisa, foi bem interessante, viu, pessoal? E aí, o Tesouro Selic aqui paga Selic mais uma taxa. Observe o valor de aplicação mínimo, tá? O valor mínimo aqui, ó. Geralmente com 30, R$ 40 você consegue fazer o investimento no Tesouro. Como o investimento, você compra uma fração do título, né? O título vai ter um preço, né? Eu vou chutar aqui, R$ 5.800. Quando você vai, então, comprar, você não tem 5.000, você vai comprar uma fração disso. É por isso que fica 30,47, tá vendo? Por isso que fica 32,11, não fica exatamente, tá bom? Mas em torno de 30 a R$ 40 você já consegue investir em títulos públicos. E lembrando, eu expliquei isso nos primeiros episódios, né? Não importa o valor que você vai começar a investir, mas sim o tempo, eu já provei matematicamente que o tempo é muito importante, tá? E o hábito de poupar. Virar um poupador, virar um investidor, aquele negócio de você ficar todo dia só lendo sobre isso, só conversando com pessoas sobre isso, criar esse hábito é muito importante também. Beleza? Fechado? Vale a pena fazer uma observação muito importante que é a respeito da taxa de custódia, tá, pessoal? A B3, que no final é quem vai custodiar os seus títulos, tá? Ela cobra uma taxa, tá? Ela era mais alta, era 0,25 ao ano, hoje já está em 0,20 ao ano, tá aqui, 0,20 ao ano, tá? E você paga ela em duas parcelas, tá? 0,10, duas parcelas iguais de 0,10. Uma em janeiro, primeiro dia útil, outra em julho, tá? Então você paga aí de forma fracionada ou prorata se você não ficar durante todo esse período, ok? Existe uma isenção, Henrique? Existe, tá? Só para um título, o Tesouro Selic, né? Que é a poupança, né? Nossa poupança, existe a isenção para até
R$ 10.000 de investimento, tá bom? Então, até 10 mil você não paga. Se você exceder de 10 mil, você começa a pagar a taxa de custódia para a diferença, tá? Só para a diferença, né? Então, você chegou a 10.100, então você vai pagar só em relação em cima dos R$ 100, tá bom? Nos outros títulos, pessoal, não tem isenção não, tá bom? Você paga normalmente. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, coloca aqui nos comentários, só fazer um elogio também, eu vou gostar muito, tá bom? Eu te peço uma coisa também, vamos encerrar esse episódio por aqui, e eu te peço, se você puder encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para que eu possa multiplicar aí o meu acesso, eu agradeço aí bastante a vocês, tá bom? Peço também, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, e no próximo episódio nós vamos falar sobre os títulos privados, tá? Sim, título público é emprestar dinheiro para o governo, título privado, então, é emprestar dinheiro para iniciativa privada, tá? Para as empresas, para os bancos, tá bom? Imagine a gente emprestando dinheiro para banco, hein? Então, ficando importante. Então, vejo vocês no próximo episódio. Até lá!